Olá. A proposta de reforma política avança no Senado Federal. A comissão especial elabora o anteprojeto através de um consenso de 11 pontos que são, na verdade, muito polêmicos e que ainda vão ter que enfrentar a Comissão de Constituição e Justiça e o plenário da Casa. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o senador Randolph Rodrigues. Senador, qual é a sua expectativa em relação a essa reforma? O que o senhor acha do consenso obtido nessa comissão especial? Eu acredito que nós temos um consenso no Congresso Nacional. Eu lembro que quando a presidente Dilma, no início desse ano legislativo, leu a mensagem ao parlamento, ela foi aplaudida por todos os deputados e senadores. Então, há um consenso da necessidade do Brasil ter reforma política. E os pontos dessa agenda? A questão é qual reforma política, os pontos dessa agenda. Eu creio que nós temos que avançar em alguns temas fundamentais, como, por exemplo, o protagonismo popular nas decisões políticas, o protagonismo do cidadão, ampliar os mecanismos de participação popular que já temos na Constituição da República, que é o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Esses mecanismos têm que ser agilizados na sua tramitação, porque já foram consagrados no texto constitucional. Era importante incluirmos mais um dispositivo, como, por exemplo, a revogação popular de mandatos. Sobre tema como esse, por exemplo, não há acordo. Eu já vou interromper o senhor, porque o senhor já levantou questões bem interessantes. O senhor acha, por exemplo, que os recursos digitais que a gente tem hoje em dia, eles podem ser uma possibilidade, um caminho da democracia ser mais participativa, da população participar das decisões muito mais do que representativa com a atuação dos seus representantes? O senhor acha que esse seria um caminho a ser debatido? Com certeza. A internet, as tecnologias digitais transformaram o mundo atual numa grande ágora, para reutilizar um termo da Grécia Antiga do surgimento da democracia, né? Nós somos uma grande praça que podemos nos comunicar via internet. Olha só, só para trazer um tema do cotidiano. O BBB escolhe quem é eliminado, ou quem é classificado, ou quem é líder, com um toque de telefone, com acesso pela internet. Essas tecnologias, por que não podem ser usadas em favor da democracia? Por que não podemos utilizar essas tecnologias para consultas públicas mais periódicas? Para utilizarmos mais o mecanismo do referendo e do plebiscito? E o senhor acha que há espaço para esse tipo de sugestão nesse momento? Este é o momento para debater esses temas. Nós temos duas ideias de reforma política. Ou a reforma política se limita a uma reforma eleitoral que muda os mecanismos eleitorais, ou seja, beneficia, favorece alguns políticos, ou a reforma política muda profundamente as instituições políticas brasileiras, ampliando nossa democracia semidireta participativa e trazendo temas para serem incorporados à reforma política, porque a reforma política não é reforma eleitoral. Reforma política é a reforma das instituições políticas. Por exemplo, nós temos que concluir o processo de transição democrática iniciado em 1985, que teve o ápice com a Constituição de 1988. E para concluir esse processo de transição democrática, é necessário, por exemplo, a instalação da Comissão da Verdade. Isto é um tema para a reforma política. Mas essa Comissão da Verdade, ela enfrenta grandes resistências, né? Agora nós vamos dar uma guinada, mudar um pouquinho de assunto, mas falando sobre a Comissão da Verdade, é uma dificuldade implementá-la, tem sido, né? Não só por resistência dentro da Câmara, que já deveria estar participando do projeto há mais de um ano e não consegue eleger e indicar as pessoas que deveriam estar participando, como da parte do Executivo também há dificuldade. Todo tema, o Parlamento é o espaço da diversidade e da diferença. Realmente tem objeções, ainda há pouco, uma matéria da revista Carta Capital mostrou que às vezes se levantam velhos fantasmas quando nós falamos em concluir o processo de democratização da sociedade brasileira, mas nós temos posições avançadas de consenso nesse sentido. Tem a decisão política do governo brasileiro em avançar nesse tema. A Comissão da Verdade não é uma comissão contra as Forças Armadas, é para passar a limpo o que ocorreu no período da ditadura, e é uma necessidade histórica do Brasil. Todas as democracias, todos os países latino-americanos, em especial Uruguai, Argentina e Chile, que terminaram suas ditaduras e iniciaram processos de redemocratização, passaram por esse momento. Tiveram um momento para
levantar o que ocorreu com o seu passado, o que ocorreu no seu passado. Conhecer a sua história, né? Conhecer a sua história. E mais que isso, nós temos famílias brasileiras que ainda não tiveram o direito cristão sagrado do luto. Imagine, nos tempos antigos, nas guerras imemoriais, nas primeiras guerras, havia um momento de trégua para que fossem trocados mortos, para que as famílias de cada uma das frentes de combate pudessem realizar o seu processo de despedida, o seu luto. Esse direito humano fundamental, consagrado nas nossas declarações de direitos humanos desde o Código de Hammurabi, milhares de famílias brasileiras ainda não tiveram esse direito consagrado. E nós temos que concretizar esse direito.